A Arca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de ave, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservar vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro, um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que existem na terra, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites, assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra, a fim de escapar do dilúvio. Ele entrou na arca junto com os seus filhos e sua mulher, e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na arca. Depois
E as aves entraram com Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram aberta a janela do céu e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão, e as aves. Todos os animais entraram com Noé na arca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias, a água subiu e levantou a arca. Ela começou a boiar, a água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, os animais que arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. A palavra, ela fala de Noé, fala do dilúvio, fala de quando Deus resolveu que ia vir um dilúvio sobre a terra para matar os seres humanos da terra por causa da desobediência do povo. Deus resolveu mandar um dilúvio. Deus, ele falava com Noé, ele escolheu Noé porque Deus achou que Noé era um homem justo que obedecia a Deus. Entre todas as pessoas daquela época, Noé, que era obediente a Deus naquele tempo. E Deus falou para Noé que ele construísse uma arca, porque nessa arca ia entrar a família dele e os animais que Deus escolheu para que entrassem. Quando Noé estava fazendo a arca e falando que Deus mandou que ele fizesse a arca, que ia vir um grande dilúvio, as pessoas não acreditavam, chamavam Noé de louco. Eles falavam que ele era um velho louco,
porque eles não acreditavam que Noé falava com Deus, que Deus falava com Noé. E Noé continuou fazendo essa arca. Ele foi fazendo essa arca 120 anos. E nesse tempo todo que Noé estava fazendo a arca, as pessoas, elas duvidavam que ia mesmo acontecer o dilúvio e as pessoas continuavam fazendo festas, continuavam casando, continuavam se entregando a prazeres do mundo. Deus viu que o mundo estava cheio de pecado, que os seres humanos que ele tinha criado já não estava obedecendo a ele. Só Noé, naquele tempo, ele que estava obedecendo a Deus e a sua família, e as outras pessoas não obedeciam a Deus. Então Deus resolveu acabar com todos os seres humanos e destruir. Ele chamou Noé e falou para Noé que começasse a fazer a arca. Deus deu para Noé até as medidas da arca, que era para ele fazer. Deu as medidas dos metros, dos centímetros, deu todas as medidas para Noé fazer a arca. Falou que era para ele fazer uma arca de 3 andares. Deus foi dando a instrução para Noé como era para ser a arca construída, e Noé foi fazendo a arca até que chegou o tempo do dilúvio. E Deus falou para Noé que era para ele colocar na arca, os animais. Ele mandou que Noé escolhesse 7 espécies de animais, que são os animais do México, que são os animais da floresta, que são os animais limpos. Ele falou para Deus, Deus falou para Noé escolher 7 espécies de cada um, e das aves que voam no céu, das espécies de aves, também para ele escolher 7 de cada, mas dos animais que ele considerou imundo, ele pediu para Noé escolher apenas um casal, uma fêmea e um macho desses animais que são imundos, que são considerados corujas, morcegos, vários que tem hoje na Terra, que são considerados os animais imundos. Tem os corvos, tem vários. E Deus falou para ele, dessa espécie, escolher apenas um casal. Das outras espécies que eram considerados por Deus animais limpos, era para que ele escolhesse 7 de cada um das aves e dos animais da floresta e dos animais domésticos, que são os animais que tem hoje na terra. Os da cidade, que são domésticos, e lá das florestas, também foram animais todos escolhidos por Deus, para que continuasse os animais a se multiplicar na terra. Por esse motivo que hoje tem os animais na terra, foi desde o começo Deus que criou tudo. Deus criou tudo, mas com o dilúvio, Deus separou as espécies para depois do dilúvio continuar novamente na terra e se reproduzirem novamente, que são os animais que tem hoje na terra. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, pois eu tenho visto
que você é a única pessoa que faz o que é certo. E falou para ele levar junto com ele as 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que para que existam na terra, que são os animais que tem até hoje na terra. Deus falou para ele na hora que ele estava entrando na arca. Deus falou: pois daqui 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Deus resolveu acabar com todos os seres vivos que ele tinha criado por causa da desobediência dos seres humanos. Como naquele tempo tinha pessoas desobedientes a Deus, hoje na Terra também tem muitas pessoas desobedientes a Deus, mas ainda tem pessoas que obedecem a Deus na Terra e cumprem os seus mandamentos, mas são poucas as pessoas que têm na terra hoje para cumprir os mandamentos de Deus de verdade. Há muitos na terra hoje que dizem que acreditam em Deus e que são crentes, só que tem um problema: são crentes, mas sem cumprir os mandamentos de Deus. Aqui nessa passagem, Deus manda que Noé e seus filhos e Nora, a sua mulher e os animais entrem na arca, e depois ele manda que o anjo feche a porta da arca, selando a porta da arca para ninguém mais entrar, porque não obedeceram a Deus através de Noé, que estava falando que ia vir o dilúvio, porque Deus tinha falado para ele e ele estava se preparando, e as pessoas falando que ele era louco, mas não era, ele não era louco. Deus realmente tinha falado para ele, e o dilúvio, ele veio sobre a terra, e nesse dilúvio morreu todas as espécies de animais que não tinham entrado na arca. Deus mandou que ele escolhesse só um pouco, para que depois do dilúvio continuasse as espécies dos animais na terra. Então, depois veio a morrer tudo os outros animais morreram, tanto os selvagens como os domésticos, as aves, todos os animais vieram a morrer, e todos os seres humanos que Deus tinha criado, eles também morreram, e tudo isso foi pela desobediência das pessoas daquela época, daquele tempo. Essas pessoas continuavam fazendo as coisas que não agradava a Deus e desobedecendo a Deus. As pessoas já estavam vivendo naquela época, fazendo o que elas bem queriam fazer e não obedecendo mais a Deus. E Deus, ele se irou com aquele povo e resolveu mandar o dilúvio na terra, e ele mandou. O dilúvio durou 40 dias e a água subiu e levantou a arca, e ele começou a boiar. A água foi subindo e a arca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois
ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé que estava com ele só Noé e o que estava com ele na arca, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Só ficou vivo os que estavam com Noé na arca, que era a sua família e os animais que Deus tinha mandado ele colocar lá na arca. Depois veio o fim do dilúvio. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias ainda foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. A água do dilúvio, ela foi abaixando. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da arca. Noé esperou passar mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ela foi e voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Noé ficou sabendo que a água tinha baixado porque a pomba trouxe no bico uma folha nova, uma folha verde de oliveira. Ele percebeu que as águas já tinham abaixado. E ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando a pomba não voltou, Noé percebeu que a água já tinha baixado e a vegetação já estava brotando tudo novamente. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da arca junto com a sua mulher,
os seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os animais, as aves e os animais domésticos e os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, que eles se espalhem por toda a parte e tenham muitas crias para encherem a terra. E assim Noé fez. Assim Noé e sua mulher saíram da arca, junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Aí Noé, ele sai da arca com a sua família e com os animais. E aí começa novamente a criação de Deus, começa novamente a partir da família de Noé e a partir das espécies dos animais que estava na arca. Deus abençoou Noé, seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento, mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com um Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Também muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço o seguinte, eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra, como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. O arco-íris que hoje tem na terra, que parece o arco-íris no céu. O arco-íris é a aliança que Deus tem com o seu povo na terra. É esse o arco-íris que Deus falou aqui nessa palavra. É o mesmo arco-íris que ele tem de aliança com o povo na terra hoje. Deus prometeu que nunca mais ele ia mandar um dilúvio sobre a terra, que o mundo não seria mais, ele não ia mais destruir os seres humanos com o dilúvio. Mas o que muitas das pessoas hoje não entendem, não compreendem, ele prometeu naquele tempo que não destruiria com água, com o dilúvio, mas depois veio Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E aí teve outra decisão. O mundo agora, ele não vai mais acabar com água, como ele acabou no primeiro século. Agora,
o mundo ele vai acabar com fogo. E as pessoas hoje duvidam, como também duvidavam no tempo de Noé. Hoje as pessoas duvidam dos pregadores da terra, dos pastores, dos missionários, dos sacerdotes, dos evangelistas. Hoje as pessoas duvidam, falando que esse povo são loucos, chamando os pregadores de loucos na terra por estar pregando a palavra de Deus e avisando o povo que agora o mundo não vai mais acabar em dilúvio, não irá mais acabar em água, que o mundo agora vai acabar em fogo, assim como Deus prometeu que mandava o dilúvio na terra e mandou, assim também como ele promete que o mundo vai acabar com fogo, chegará o dia que o mundo vai acabar com fogo, como Deus prometeu. Tudo que Deus promete, ele cumpre na terra. Tudo que ele promete, ele cumpre. E o mundo, desde toda a criação de Deus, as pessoas não entendem, elas pensam que nasceram na terra e morrem como os animais selvagens, como os animais domésticos, que não têm alma, o espírito que morreu, acabou. Muitos pensam hoje que é assim, mas não é assim. Depois que morre, não acabou. Ainda que morreu, e Jesus não veio ainda buscar o povo escolhido, mas quando Jesus voltar, ele já fala em outras passagens lá da Bíblia do Novo Testamento, quando ele voltar, as pessoas que estão lá no cemitério, que já morreram, ele vai ressuscitar as pessoas, ele vai ressuscitar Jesus, ele vem em breve buscar o povo dele escolhido na terra. E muitos não entendem, pensa que vive nessa terra, fazendo tudo o que quer, tudo que desagrada a Deus, se entregando aos prazeres do mundo, do pecado, e morrem aqui e acabou. Não acabou. Todos os seres humanos têm que prestar conta para Deus da sua alma e do seu espírito. Os únicos que não precisa prestar conta são os animais, tanto os domésticos como os selvagens, como as aves, todos os animais que Deus criou, e esses não precisam prestar conta, porque a vida deles está no sangue. O animal, quando ele morre, ele acaba. Por mais que o animal seja doméstico, que as pessoas gostem, o animal não tem alma e não tem o espírito para entregar para Deus, mas os seres humanos têm alma e o espírito para entregar para Deus, mas não são mesmo todas as pessoas que entrarão no reino do céu, que vão com Deus, porque o povo na terra hoje está desobedecendo a Deus, como no tempo de Noé. As pessoas desobedeciam a Deus, duvidando de Deus. Deus olhou e viu que o mundo estava entregue ao pecado e Deus resolveu matar todos aqueles seres humanos daquele tempo, porque estavam todos perdidos no mundo do pecado e não obedeciam a Deus. E hoje também na terra, muitos não obedecem a Deus, muitos dos povos em todos os lugares do mundo, a desobediência a Deus é muito grande. O povo vive na terra procurando prazeres aonde não encontra. Muitos estão procurando prazeres em muitos procuram prazeres em várias coisas hoje na terra. As pessoas procuram prazer muitas vezes no dinheiro, prazeres da carne, prazeres do mundo do pecado, prazeres nos vícios. Há muitos procurando prazeres no que não é certo e desobedecendo a Deus, como Deus fez naquele tempo. Deus pode fazer hoje, a qualquer momento na terra,
por causa da desobediência do povo. O povo procura outras coisas, mas não procura agradar a Deus e nem obedecer a Deus. Muitos vivem na terra hoje como se Deus ele estivesse lá no céu e não estivesse vendo tudo o que acontece na terra, mas Deus vê tudo o que acontece em todos os lugares, de todas as nações da terra. Deus vê tudo o que os povos fazem, de bom ou de mal. Deus está vendo tudo para o dia do julgamento, porque quem vai julgar os povos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai escolher para ele os bons e os maus vai ficar separado. Os bons vão entrar no reino do céu, na terra prometida por Deus, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Essas são as pessoas que cumpriram os mandamentos de Deus na terra e as pessoas que são desobedientes, que não obedecer a Deus até o dia que se for dessa terra, que morrer nessa terra. Quem não obedecer a Deus não entrará na terra prometida e vai para o inferno, que é real, assim como é real o céu. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.